Alexandre de Moraes manda prender Bolsonaro, mas Carlos Bolsonaro e Trump dão contragolpe. O rosto de Jair Bolsonaro, transmitido ao vivo sendo conduzido por agentes da Polícia Federal, não parecia real. Era como uma daquelas cenas históricas que, décadas depois, ainda aparecem em livros escolares. Mas naquele amanhecer não era passado, era o presente, era o agora. Em pleno século XXI, o Brasil assistia, em tempo real, ao que muitos chamaram de o dia que mudou tudo. A ordem veio de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que, sem cerimônia, autorizou a prisão do ex-presidente da República, alegando tentativa de golpe de Estado e articulações antidemocráticas. A notícia percorreu o país em segundos, invadiu celulares, televisores e rádios e transformou as ruas em palcos de protesto, revolta e tensão. Brasília se tornou uma panela de pressão. Em frente ao STF, manifestantes se aglomeraram cantando hinos, carregando bandeiras, clamando por justiça ou por vingança. O clima era de ruptura. Ministros se trancavam em reuniões emergenciais. A imprensa buscava cada detalhe, como se as próximas horas decidissem o destino do país. E, em meio ao caos, uma ausência gritava: Carlos Bolsonaro. Nenhuma nota, nenhum tweet, nenhuma palavra. Era como se tivesse sumido, e é justamente aí que a história começa. Você já sentiu que algo estava errado mesmo quando todos diziam que estava tudo sob controle? Já percebeu que o silêncio de alguém pode ser mais perigoso do que os gritos da multidão? Pois é. Carlos não estava quieto por medo, estava agindo. Só que ninguém imaginava o que estava por vir. Enquanto milhões olhavam para a cela de Bolsonaro e os corredores do Supremo, os verdadeiros movimentos aconteciam em salas fechadas, mensagens cifradas, contatos internacionais. E um nome começou a surgir com força nos bastidores: Donald Trump. Mas como o ex-presidente dos Estados Unidos entra nessa história? Que papel ele pode ter num cenário de crise institucional brasileira? A resposta não está apenas na amizade pessoal ou ideológica. Está numa rede global silenciosa, moldada há anos, que foi ativada como nunca. Um plano cuidadosamente articulado, usando a própria democracia como escudo, começou a se mover. E os efeitos disso seriam sentidos não só no Brasil, mas em todo o continente americano. Sim, essa não é apenas uma história sobre prisão, protesto ou política. É uma história sobre bastidores, sobre guerra de narrativas, sobre poder. Sobre até onde alguém pode ir para salvar o nome da família, a honra do pai e a própria história. Carlos, o filho sempre visto como excêntrico, virou peça central no maior embate político do século no Brasil. E Trump, aquele que muitos acreditavam estar fora do jogo, voltou ao tabuleiro com força total. Mas o que eles planejaram juntos? E como isso virou o jogo? O que parecia ser o fim de uma era, talvez tenha sido só o começo de uma outra. E como toda virada dramática, há mais por trás das câmeras do que o público jamais verá nos noticiários. Uma aliança improvável, uma articulação internacional, uma resposta calculada ao que muitos consideraram um abuso de poder. E no meio disso tudo, um país dividido, segurando a respiração enquanto os bastidores decidiam seu destino. Antes de continuar, me conta. Você já passou por uma situação em que tudo parecia perdido, mas algo inesperado virou o jogo? Escreva nos comentários e aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a trazer mais histórias impactantes como essa, com detalhes que a grande mídia nunca mostra. Carlos Bolsonaro sempre foi um enigma para a maioria dos brasileiros. Para alguns, era apenas o filho polêmico, o pitbull da família, aquele que fazia barulho nas redes sociais e desafiava jornalistas com provocações constantes. Para outros, era um estrategista discreto,
que nunca aparecia por acaso e que compreendia como poucos os bastidores do poder e o funcionamento das engrenagens digitais. Mas naquele dia em que seu pai era levado sob escolta da PF, algo nele mudou. E quem o conhecia de verdade sabia. O silêncio de Carlos era uma engrenagem em movimento. Enquanto muitos aguardavam um pronunciamento, ou ao menos um tweet, Carlos já estava reunido com aliados próximos em uma casa discreta no Lago Sul. Os celulares foram deixados do lado de fora. As conversas eram curtas, objetivas. Havia um plano em curso e ele exigia precisão. Carlos não estava pensando apenas em protestos. Ele sabia que multidões nas ruas sozinhas não bastavam. Seria preciso minar a narrativa oficial, mostrar contradições jurídicas, acionar apoios externos. A prisão de Bolsonaro havia sido um golpe direto no coração do bolsonarismo, e a única resposta eficaz teria que vir em múltiplas frentes: institucional, midiática e simbólica. Foi então que o nome de Donald Trump surgiu com força. Os dois já haviam trocado mensagens em ocasiões anteriores, mas agora o contato era diferente. Era urgente. Trump, que se preparava para mais uma campanha presidencial nos Estados Unidos, viu, no caso brasileiro, uma oportunidade não apenas de reforçar sua própria narrativa de perseguição política, mas também de consolidar uma rede internacional de resistência contra o que chamavam de judiciário ativista. A conexão entre Carlos e Trump não era apenas ideológica, era estratégica. E naquele momento, seus interesses estavam perfeitamente alinhados. Fontes próximas relataram que um emissário americano desembarcou discretamente em Brasília 2 dias antes da prisão de Bolsonaro. Oficialmente, ele era um consultor de segurança digital. Na prática, seu papel era avaliar as condições para ativar o que chamavam de resposta simétrica, uma articulação internacional capaz de contestar a prisão do ex-presidente não apenas nos tribunais brasileiros, mas também na arena global. A missão envolvia organizações de direitos humanos, parlamentares conservadores da Europa e dos EUA, além de influenciadores digitais com alcance global. Carlos sabia que o tempo era seu maior inimigo. Se demorasse a reagir, a narrativa oficial se consolidaria. Por isso ativou imediatamente uma rede paralela de comunicação. Grupos de Telegram e WhatsApp, canais no YouTube, perfis anônimos em redes sociais, começaram a compartilhar vídeos, documentos e áudios supostamente ligados ao processo de prisão. A ideia era simples: inundar a internet com dúvidas. Não se tratava de provar algo de imediato, mas de fazer o público questionar, hesitar, desconfiar. E funcionou. Ao mesmo tempo, Carlos acionou generais da reserva e empresários conservadores que haviam se afastado da política após o fim do governo. Alguns hesitaram. Outros, porém, viram na prisão uma ameaça direta à democracia. Hoje é ele. Amanhã pode ser qualquer um de nós, disse um ex-ministro da Defesa em conversa reservada. As peças começaram a se mover. E quando Trump fez sua primeira declaração pública, "Estamos atentos ao Brasil. Bolsonaro merece um julgamento justo, não um linchamento político." A temperatura política no país subiu de forma vertiginosa. Curiosamente, a movimentação também gerou desconforto entre lideranças internacionais. Em Bruxelas, um diplomata europeu afirmou sob anonimato que a prisão de Bolsonaro parecia juridicamente sólida, mas a reação está sendo muito mais articulada do que se esperava. O Itamaraty foi pressionado a esclarecer a situação, enquanto embaixadas brasileiras no exterior começaram a receber protestos de grupos conservadores. O Brasil, antes visto como um palco interno de disputas políticas intensas, agora se tornava parte de uma guerra ideológica global. No Congresso Nacional, o silêncio inicial deu lugar a debates acalorados. Parlamentares da base bolsonarista acusaram o Supremo de extrapolar suas funções.
pediram a instalação imediata de uma CPI do STF, alegando abuso de autoridade. Do outro lado, governistas defendiam a decisão de Moraes como necessária para proteger a democracia de uma ameaça autoritária. Mas nos corredores, muitos sabiam que o clima era de guerra e que essa guerra ainda estava só começando. E no meio de tudo isso, Carlos seguia em silêncio público. Cada postagem, cada fala, cada imagem era cuidadosamente calculada. Ele sabia que agora todos os olhos estavam sobre ele. E mesmo sob pressão, parecia mais firme do que nunca. Já não era apenas o filho do presidente. Agora, ele era o arquiteto de uma resposta global. E isso mudaria tudo. O país despertava para uma nova realidade. Enquanto os telejornais exibiam em looping as imagens da prisão de Bolsonaro, algo mais profundo fermentava por trás dos bastidores. A sensação de vitória sentida por setores do Supremo Tribunal Federal e de parte da mídia começava a ser desafiada por uma força que não vinha das armas, mas das telas, das vozes e das multidões. Carlos Bolsonaro, até então calado, começava a mostrar as garras, não com discursos inflamados, mas com precisão cirúrgica, articulando uma operação que misturava estratégia, influência e psicologia social. O primeiro sinal de que algo maior estava em curso veio com a divulgação de um vídeo, compartilhado inicialmente por grupos bolsonaristas, mas que rapidamente ultrapassou as bolhas digitais. No vídeo, um ex-assessor jurídico do governo apresentava documentos que alegavam inconsistências na ordem de prisão emitida por Alexandre de Moraes. Em paralelo, imagens de bastidores mostravam supostos diálogos entre ministros do STF e figuras internacionais, sugerindo que a decisão não havia sido apenas técnica, mas política e articulada com interesses externos. Esses conteúdos foram replicados em alta velocidade. Influenciadores de direita, jornalistas independentes e até figuras internacionais começaram a questionar a legalidade do processo. Isso não é justiça, é perseguição, dizia o título de um artigo publicado por uma colunista americana próxima a Trump. A repercussão foi tamanha que o tema chegou ao Parlamento Europeu, onde deputados conservadores exigiram explicações sobre a atuação da Corte Brasileira e pediram observadores internacionais para acompanhar o caso. Nos Estados Unidos, Trump não perdeu tempo. Concedeu uma coletiva de imprensa em sua residência na Flórida, rodeado por aliados e bandeiras. Com seu tom característico, declarou: "Não vamos permitir que a democracia brasileira seja destruída por juízes ativistas. Bolsonaro é um patriota, e patriotas não devem ser algemados por defenderem a liberdade." O pronunciamento gerou reações imediatas. Enquanto democratas o acusavam de interferência indevida, conservadores o celebravam como um defensor da liberdade mundial. O Brasil, de uma hora para outra, havia se tornado o epicentro de um debate global sobre autoritarismo, democracia e os limites do judiciário. A resposta nas ruas não tardou. Em menos de 48 horas, manifestações espontâneas começaram a se espalhar por várias capitais. Caminhoneiros bloquearam rodovias, igrejas evangélicas organizaram vigílias pela libertação de Bolsonaro e universidades registraram protestos de alunos pedindo revisão do caso. Mas o que mais chamou atenção foi a capacidade de mobilização digital. Em grupos de WhatsApp e Telegram circulavam vídeos emocionantes, frases de impacto, montagens com cenas de Bolsonaro sendo preso e acompanhadas de músicas patrióticas. Era uma guerra de narrativa, e Carlos havia conseguido transformar a prisão em símbolo, mas ele não estava sozinho. Generais da reserva começaram a se manifestar. Um deles, conhecido por sua discrição durante o governo Bolsonaro, concedeu uma entrevista afirmando: "O que estamos vendo é um avanço perigoso do poder judiciário sobre as demais instituições. Isso precisa ser debatido."
Empresários do agronegócio, até então calados, também começaram a se posicionar. Em uma carta assinada por 38 representantes do setor, afirmaram que a prisão de um ex-presidente deve ser feita com base em provas robustas e não em suposições ideológicas. A base de apoio de Bolsonaro, que parecia fragmentada, agora ganhava novo fôlego. Carlos, então, convocou uma reunião restrita com seus aliados mais próximos. O objetivo era traçar os próximos passos e garantir que o movimento não perdesse força. Entre os presentes, havia ex-ministros, estrategistas digitais, parlamentares e até ex-militares. Foi ali que nasceu a ideia de criar um Comitê Internacional pela Liberdade, com sede em Miami, com o objetivo de pressionar instituições internacionais a intervirem diplomaticamente no caso brasileiro. O movimento, liderado por um ex-embaixador brasileiro no Sicília, rapidamente ganhou adesão de parlamentares americanos e europeus. Mas nem tudo eram flores. O governo atual começou a reagir. Autoridades ligadas ao executivo convocaram entrevistas para reafirmar a legalidade da prisão. O próprio presidente fez questão de declarar que ninguém está acima da lei, nem mesmo um ex-presidente. No entanto, a fala teve pouco efeito. A população, agora dividida e desconfiada, via em cada declaração oficial uma tentativa de manipulação. A desconfiança havia sido semeada com maestria e Carlos sabia disso. Ele apostava que, com o apoio das massas e o respaldo internacional, a pressão se tornaria insustentável. Foi nesse clima de incerteza que uma bomba caiu. Um conjunto de documentos classificados, vazado por um servidor do Ministério da Justiça, apontava reuniões secretas entre Alexandre de Moraes e embaixadores de países europeus semanas antes da prisão. Embora a autenticidade dos documentos ainda estivesse sendo verificada, o impacto foi devastador. A oposição exigiu a convocação imediata de Moraes ao Senado para prestar esclarecimentos. O ministro, até então imbatível, começava a mostrar sinais de desgaste. Seu silêncio diante das acusações apenas alimentava teorias. E, mais uma vez, Carlos aproveitou. Uma nova leva de vídeos começou a circular, desta vez com depoimentos de juristas renomados que questionavam a constitucionalidade da ordem de prisão. A opinião pública estava dividida, mas a dúvida, essa sim, já estava instalada no coração da nação. O que era para ser um golpe de autoridade se transformava, aos poucos, em um erro estratégico com efeitos imprevisíveis. Era noite em Brasília, quando o Palácio do Planalto recebeu uma ligação urgente vinda de Washington. Do outro lado da linha, um assessor de alto escalão do Departamento de Estado norte-americano manifestava preocupação crescente com os desdobramentos da crise brasileira. A repercussão internacional da prisão de Jair Bolsonaro estava saindo do controle e havia sinais de que a instabilidade poderia comprometer as relações diplomáticas e até os acordos comerciais em andamento. A pressão não era apenas política. Era econômica, e esse detalhe começou a pesar sobre os ombros de quem até então se considerava inatingível. Alexandre de Moraes, o ministro que assinou a ordem de prisão com a convicção de estar defendendo a democracia, agora se via no epicentro de uma tempestade global. As críticas de juristas internacionais, os questionamentos da mídia estrangeira e os protestos em frente a embaixadas brasileiras espalhadas pelo mundo criavam uma atmosfera insustentável. Além disso, o vazamento de documentos sigilosos, ainda que não autenticados oficialmente, alimentava a ideia de que tudo havia sido planejado com interesses escusos. O STF, acostumado a operar em silêncio e com respaldo institucional, sentia-se acuado como nunca antes. Enquanto isso, Carlos Bolsonaro intensificava sua articulação. Não se tratava mais apenas de libertar o pai. Era uma batalha por narrativa, por legitimidade e por liderança.
Seu trabalho nos bastidores começava a surtir efeito. Senadores do centro político, tradicionalmente neutros, passaram a defender uma saída institucional que não comprometesse a estabilidade do país. Foi nesse contexto que surgiu a proposta de converter a prisão preventiva de Bolsonaro em prisão domiciliar, enquanto as investigações continuariam sob nova supervisão. Nos quartéis, o clima também era de tensão. Embora os militares da ativa se mantivessem em silêncio, crescia o número de oficiais da reserva que se posicionavam contra a decisão do STF. Em um evento fechado em São Paulo, um general aposentado afirmou: "A Constituição não pode ser usada como arma política. Isso precisa parar." As palavras ecoaram nos bastidores de Brasília. E mesmo sem ameaças explícitas, a simples possibilidade de um descontrole institucional fez soar os alarmes nos gabinetes do Supremo. Trump, por sua vez, manteve a pressão em alta. Em nova entrevista coletiva, ao lado de parlamentares republicanos, voltou a citar o caso brasileiro como exemplo da escalada autoritária de cortes supremas politizadas. Utilizou termos como lawfare global e perseguição judicial, comparando a situação de Bolsonaro à sua própria trajetória nos Estados Unidos. A estratégia era clara: fortalecer sua campanha com base na solidariedade entre líderes de direita perseguidos. Mas, ao mesmo tempo, o impacto disso ultrapassava o discurso. Governos de outros países começaram a pedir esclarecimentos oficiais ao Brasil sobre o andamento do caso. Diante de tudo isso, Moraes foi pressionado por ministros do próprio STF a recuar. Não seria um recuo total, mas um gesto que mostrasse sensibilidade institucional. A ideia era preservar a autoridade da corte sem provocar uma crise ainda maior. Assim, na manhã de uma sexta-feira tensa, a decisão foi divulgada. Jair Bolsonaro deixaria a cela e passaria a cumprir prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica e restrições de comunicação. A notícia dividiu opiniões, mas acalmou os ânimos. Para muitos, era uma vitória simbólica da mobilização popular. Para outros, apenas uma manobra estratégica. Carlos acompanhou tudo de perto. Em um vídeo curto postado nas redes, apareceu ao lado do pai em casa com a frase: "Ainda não acabou." A postagem viralizou. Em minutos, milhões de curtidas e compartilhamentos ecoavam um sentimento de resistência e orgulho. A imagem de Bolsonaro, abatido mas livre, reacendeu a esperança entre seus apoiadores. E mais uma vez, a narrativa foi dominada por Carlos, que agora era visto como o cérebro por trás da operação. Mas o impacto da crise ia além da liberdade do ex-presidente. O Congresso Nacional já se movimentava para limitar os poderes do STF por meio de emendas constitucionais. Propostas de mandatos fixos para ministros e maior controle sobre decisões monocráticas começaram a ganhar força. Nas ruas, a polarização se intensificava. Enquanto manifestações pró-Bolsonaro celebravam o recuo de Moraes, grupos progressistas alertavam para os riscos de erosão institucional. O país vivia um momento de transição, não apenas política, mas simbólica. O episódio também mudou para sempre a imagem de Carlos Bolsonaro. De vereador discreto do Rio de Janeiro a articulador de um contragolpe institucional, ele passou a ser visto com respeito e medo dentro da própria classe política. Parlamentares que antes o ignoravam, agora o tratavam com cautela. Seu nome passou a circular como possível candidato a cargos mais altos, talvez até a presidência em um futuro não tão distante. A transformação estava completa. E quanto a Trump? Seu papel no episódio brasileiro fortaleceu sua base nos Estados Unidos. Analistas políticos afirmaram que ele havia conseguido algo raro: influenciar um cenário internacional em plena pré-campanha. A imprensa americana, mesmo crítica, não pôde ignorar o impacto.
O Brasil havia se tornado, ainda que por alguns dias, o palco de uma disputa ideológica global, e Trump, mais uma vez, foi protagonista. No fim, o Brasil evitou uma ruptura total, mas as cicatrizes ficaram. A confiança nas instituições foi abalada, os limites do judiciário foram postos em xeque e a ideia de que a democracia pode ser manipulada por narrativas ganhou força. A história estava longe de terminar, mas uma certeza se consolidava. O poder havia mudado de mãos. E agora todos sabiam disso. O Brasil que amanheceu no dia da prisão de Jair Bolsonaro já não era o mesmo que adormeceu dias depois, com ele em casa, vigiado por tornozeleira, mas livre o suficiente para gravar vídeos ao lado do filho. A nação, dividida entre alívio e indignação, presenciou um episódio que será lembrado por gerações, não apenas como um escândalo político, mas como um marco na forma como o poder é disputado e exercido no país. Porque mais do que uma prisão ou um recuo, o que se viu foi um choque de forças, de ideias, de estratégias e, principalmente, de narrativas. O que poucos esperavam era que o pivô de tudo não seria um partido, um juiz ou um exército, mas sim um homem, Carlos Bolsonaro. Durante anos, ele foi subestimado, rotulado como excêntrico, tratado como um personagem secundário da política nacional. Mas nos dias que seguiram a prisão de seu pai, Carlos assumiu um papel que nem mesmo seus aliados mais próximos tinham imaginado. Ele não gritou, não ameaçou, não se escondeu, apenas planejou e executou, com frieza, com precisão e com uma clareza de propósito que assustou até os que estavam ao seu lado. Ele entendeu, talvez melhor do que qualquer outro político da nova geração, que no século XXI o campo de batalha não está apenas nos palanques, nas urnas ou nas instituições. Está nas telas, nas palavras, nos vídeos curtos que viralizam mais rápido do que qualquer sentença judicial. Carlos apostou que poderia virar o jogo com narrativa, com imagem e com articulação global. E venceu. Ao menos venceu o primeiro round. Porque o jogo, como ele mesmo disse, ainda não acabou. E Trump? Muitos pensavam que seu tempo havia passado, que seu poder havia diminuído após os episódios do Capitólio e dos processos judiciais. Mas ele provou, mais uma vez, que sabe se reinventar e usar qualquer evento mundial a seu favor. Sua entrada no cenário brasileiro foi mais do que um gesto de solidariedade. Foi uma jogada estratégica que reacendeu sua imagem de líder global da direita conservadora. Usando o caso de Bolsonaro como espelho, Trump reintroduziu sua retórica de perseguição e resistência, posicionando-se novamente como o homem que desafia o sistema, seja em Washington, seja em Brasília. O episódio também revelou algo profundo sobre a democracia brasileira. Sua fragilidade diante de interesses cruzados, de decisões judiciais controversas e da força de mobilização popular. Quando uma prisão se torna combustível para levantes, desconfianças e articulações internacionais, não se trata apenas de justiça, trata-se de poder. E poder, como a história ensina, raramente é entregue sem resistência. Alexandre de Moraes, antes considerado o bastião da estabilidade institucional, agora carrega o peso de uma decisão que mudou o rumo do país. Mesmo com apoio de parte da sociedade e da mídia, viu sua imagem abalada e sua autoridade desafiada. A decisão de converter a prisão em domiciliar não foi um gesto de clemência. Foi um recuo tático, resultado direto da pressão que ele próprio talvez tenha subestimado. E esse recuo abriu espaço para um novo tipo de embate político, onde cada decisão será questionada, cada silêncio será interpretado, cada gesto poderá acender um novo fogo. O Congresso, por sua vez, despertou para o risco do desequilíbrio entre os poderes. Deputados e senadores agora discutem seriamente reformas que até poucos dias antes pareciam impossíveis.
mandatos limitados para ministros do STF, regras mais claras para prisões preventivas e uma maior fiscalização sobre decisões monocráticas voltaram ao centro do debate. E tudo isso aconteceu porque um homem foi preso e outro, calado, decidiu agir. Mas a maior mudança talvez não tenha ocorrido nos palácios ou nos tribunais. A maior mudança aconteceu nas casas, nos celulares, nas rodas de conversa do povo. A dúvida foi plantada. Inconfiança cega nas instituições deu lugar à cautela, ao questionamento. A democracia, antes tida como garantida, agora é vista como algo frágil, que precisa ser vigiada por todos, não importa o lado, e talvez, nesse despertar, haja algo positivo. Porque democracias fortes não se constroem com silêncio e submissão, mas com vigilância, participação e coragem. Carlos Bolsonaro não pediu licença, não chorou em público, não se vitimizou. Ele apenas agiu. Transformou dor em estratégia, humilhação em força e silêncio em grito. Seu pai pode ter sido algemado, mas ele jamais foi derrotado. E essa imagem de pai e filho lado a lado, mesmo em prisão domiciliar, ficará gravada na mente de milhões. Porque não importa quantas vezes tentem derrubá-los, sempre há alguém nos bastidores pronto para levantar a família, reacender a chama e lembrar ao mundo que a história nunca está escrita em pedra. E agora resta ao Brasil escolher seu caminho. Continuar preso a narrativas que dividem ou buscar uma nova forma de coexistir, mesmo com todas as diferenças. Porque o futuro do país não está apenas nas mãos dos poderosos, mas também nas nossas. Nas mãos de quem decide o que assistir, o que compartilhar, o que acreditar. E você que chegou até aqui já faz parte dessa história. Se essa história te fez refletir, comente aqui embaixo. Você acha que Carlos agiu como herói ou manipulador? Curta este vídeo. Compartilhe com quem precisa entender o que está acontecendo no Brasil e se inscreva no canal para mais histórias que revelam o que muitos tentam esconder.